Salve, salve, galera. André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio do Busca o Balde, o nosso quadro de saúde do Endcast. Endcast que nasceu pra falar de felicidade, mas quem vai ser feliz se não cuidar do bem mais precioso que a gente tem, que é a saúde, não é mesmo? E aí, recebendo aqui em um dos episódios do Endcast a doutora Ana Laura Ferreira, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo também. Nasceu essa ideia da gente conversar sobre saúde de uma maneira simples, fácil de entender, acessível e literalmente abrindo as portas dos consultórios aqui para você perguntar o que você quiser saber sobre saúde. Para reforçar o time, doutora Ana Laura conseguiu convencer o doutor Bruno Fujihara. Tudo bem, Doc? Tudo certo. Estamos aí já há alguns episódios respondendo curiosidades e dúvidas, né? Bora. Vamos mais um? Vamos Nós mais já um. passamos de um ano de Busca o Balde. Verdade, verdade. Isso aqui poderia, inclusive, ser um episódio de celebração, né? Inclusive, a gente pode fazer um episódio de retrospectiva. Topo. Tá já registrado, então vamos fazer um episódio de retrospectiva. Nasceu a ideia, a gente já registra ela assim no ar mesmo, né? Isso. Aliás, esse também é uma das características desse quadro, né? A gente não tem ensaio, não tem treinamento prévio aqui, né? Porque vai rolar, o papo flui com o que tem pra fluir mesmo, né? Até mesmo para dar a chance da gente abordar de diversas formas, né? Cada vez que a gente aborda, ainda que seja alguns tópicos, né, semelhantes ou até idênticos que a gente abordou, são abordagens diferentes, diálogos diferentes, principalmente quando a gente traz convidado também. Também. Te deixa mais na mão do convidado para ele conduzir o assunto, né? Porque aí a gente pode trazer mais informação. Exatamente. Até a gente estava aqui agora há pouco conversando, né, nos bastidores de qual que seria o assunto desse episódio. E aí o Lineker que fica ali nos bastidores, não, peraí, deixa para começar a gravar, né? Vamos pegar essas reações gravando. Porque as respostas sempre chamam a atenção. Às vezes porque é unânime, né? E os dois respondem junto em coro, ou não, né? Às vezes dá uma treta aqui, né? Cada um defende o seu ponto de vista, né? Sim. E para hoje, gente, a gente resolveu falar... Posso falar nessa aqui ainda ou nessa, irmão? Nessa, né? Para hoje a gente vai gravar um episódio especial respondendo os queridos que estão inscritos aí no canal, que respondem, né? Que conta pra gente o que achou dos episódios, que coloca comentário lá no episódio também para fazer a gente continuar o assunto, né, que foi abordado naquele episódio em especial. A gente tarda, mas não falha. Não é? Né? É igual... Estamos aqui para comprovar isso. E hoje a gente vai responder algumas das perguntas que ficaram aí nos comentários, né? Algumas a gente responde para a pessoa quando é no Instagram, outras a gente deixa guardado para esse momento e chegou o momento da gente gravar um episódio aí falando sobre essas perguntas. A primeira pergunta que a gente vai responder, ela é sobre... Deixa eu ver qual episódio. Episódio que fala sobre a menopausa com a doutora Fabiana Teles. Alcione, um beijo para Alcione. Ela falou assim, ó, gostei muito. Fiz histerectomia há 23 anos e já faz um ano ou mais que estou insuportável. Ela colocou vários kkkk. Nem eu estou me aguentando. Agora, acho que eu estou ficando doida. E tenho tudo isso e mais um pouco do que vocês falaram e agendei um gineco para amanhã. Então, ela assistiu o episódio e agendou um episódio. Agendou uma consulta. Bom, né? É. E aí, o que a gente tem para falar para ela? Embora ela já provavelmente já passou por essa consulta, o que vocês têm para falar aí? Que ela tá se sentindo insuportável, achando que tá ficando doida. Faz parte. Estamos juntos. Toda mulher vai passar por essa fase, né? Em maior ou menor intensidade, mas é normal. Mas tem tratamento, né? Porque eu acho que não é porque é fisiológico nosso, é natural da mulher, que a gente tem que suportar. É aquilo que a gente até comentou bastante aqui, né? Antigamente, 40 anos já era uma senhorinha. Então, raramente a mulher sofria com a menopausa, né? Agora, a expectativa de vida passa de 70 anos e vem subindo cada vez mais. Então, a gente vai passar, juntando aí perimenopausa, né? O climatério todo ali, menopausa, mais ou menos, pelo menos metade da vida vivendo desse jeito. Então, assim, não dá pra falar é assim mesmo e aguenta aí, e mulher é assim e a mulher tem que aguentar. Acho que cada vez mais a gente tá entendendo que a gente não tem que aguentar nada que a gente não queira aguentar. Então, se incomoda muito, porque a indicação de tratamento, seja hormonal, não hormonal,
ela vem da intensidade do impacto, né, na qualidade de vida dela. Não é número de hormônio, né, qualidade de vida. Então, ainda que ela não esteja na menopausa, se ela já está nessa fase aí de transição e está sofrendo com isso, a gente precisa ver o que pode ser feito. Então, ótimo que a ideia do programa é essa mesmo, de acender uma luzinha aí e falar, olha, tem opções, né, e me identifico, provavelmente estou passando por isso também, vou procurar ajuda, quem que eu devo procurar? É para isso que a gente está aqui. E gerar esse resultado, né, de marcar uma consulta, acho que é um gol aí, né, do Bisco Baldi, né? Fantástico. Bruno, nesse caso, você acha que se fosse uma paciente sua, como que você abordaria essa queixa, né? Vamos supor que ela tivesse procurado para algum assunto relacionado ao esporte, a querer fazer uma atividade e soltou essa lá no meio da anamnese, soltou que tá achando que tá ficando doida, que nem ela tá se aguentando. Como é que você abordaria? A pergunta da menstruação, que realmente é a primeira coisa que começa a falhar, ou vem demais, ou às vezes não vem. No caso aqui, ela fez uma esterectomia, então não tem. Então, nesse caso aí, esterectomia não vai ter menstruação, né? Então aí realmente vai ser só sintoma mesmo. Aí, de acordo com os sintomas, aí nesse caso vale a pena pedir dosar hormônio pra gente só bater o martelo. Mas o que é soberano aí é a clínica, né? Então, o que você ia falar pra ela que ela tem que... Eu pensei isso também. Primeiro que ela tem que fazer exame. E depois? Se ela quer melhor estética, ela tem que treinar. Demorou sair o treino, né? Se ela quer melhor hormonal e mental, né? Eu falo menos oscilação de humor e tudo mais, o treino também auxilia Sem nisso. dúvida. Eu já pensei que você ia mandar o treino na lata, assim, ó, de cara. Mas o exame é necessário, Nem sempre, porque às vezes o treinar demais também atrapalha. Entendi. Então, o treinar, só que assim, é muito raro pegar alguém que treina demais, tá? A maior parte treina de menos e treina mal e porcamente. Mas tem as exceções, né? Que aí tem os 2% que realmente passa da conta e às vezes atrapalha a estética porque o treino tá muito acima do que deveria ser feito, né? Sempre, né? Depende, né? O depende. Depende. Para cada caso, uma abordagem diferente, né? Você nunca erra. E aí depois, que nesse caso aqui, né, a gente respondeu ela pela conta aí do Endcast, agradecendo pela participação, né? E ela falou assim... não, foi uma mesma resposta aqui da produção. Esperamos que após a consulta você volte a se sentir bem com você mesma e mais uma vez, obrigado por compartilhar conosco a sua experiência. Bacana. Então, vamos deixar aí, né, nosso agradecimento por essa seguidora inscrita no canal aí. Ela é fiel. Né? Tá sempre curtindo, comentando, dando feedback. É isso ótimo. aí. Vamos pedir que continue. Ó, a segunda pergunta vem da Cecília. A Cecília pergunta para nós em relação àquele episódio das canetas emagrecedoras. Ela fala assim, ó, além de dificultar a absorção do T4, quais outras medicações orais precisa acertar a dose? Todas. Só tudo, só. Medicações orais vão ter passagem pelo estômago e um dos mecanismos da caneta, né, seja ela qual for, é retardar a absorção gástrica e deixar a comida por mais tempo, ou medicação por mais tempo lá, e aí vai comprometer a absorção desse medicamento. E aí uma coisa que chama atenção, que a gente está sempre alertando, né, principalmente aí com as mulheres, os casais que não pretendem ter filho, é a questão do anticoncepcional oral, porque corta efeito. Pode cortar o efeito. Pode cortar o efeito. Então, isso é já conhecido e a gente tem alertado todo mundo, né? Porque vai passar pelo estômago. Então, ou usar um DIU, ou usar um implante, né? Ou usar camisinha, enfim, né? Usar outros métodos contraceptivos durante o uso da caneta. E também, acho importante falar, as medicações psiquiátricas que a gente tem que chamar atenção, porque às vezes fala assim, a caneta tá me dando depressão. É um paciente que faz tratamento com medicação, com antidepressivo, ansiolítico, e acha que a caneta está causando, mas não, é porque precisa ajustar a dose de tratamento. Porque está com a absorção comprometida. Mas dá dó, porque remédio psiquiátrico é caro. Rapaz. E aí tem que ajustar para fazer o efeito. A maior parte das vezes que eu pego que funciona bem é dobrar a dose.
Entendi. Porque se você for observar a questão da fertilidade, reduz o efeito do contraceptivo e a paciente perdendo peso melhora a fertilidade. Tem esse bônus ainda, Tem né? esse bônus, E a questão da medicação psiquiátrica, que eu acho importante falar, é que tem os dois poréns. Se falar assim, a medicação por si só, se a pessoa emagrece, ela vai ter uma melhora até da parte mental, da parte emocional, né? Ela vai estar bem, da autoestima, tudo mais. Por esse lado melhora. Só que enquanto ela está em tratamento, ela pode perceber uma piora, porque ela ainda não emagreceu e também porque vai ter uma dificuldade de absorção da própria medicação ali. Então, ela podia estar estável com os medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, e com o uso da caneta dar uma desestabilizada. E aí, o médico psiquiatra precisa fazer esse ajuste. Perfeito. Mais um motivo para ninguém se automedicar, né? Porque, às vezes, a pessoa compra lá da cabeleireira, do mecânico, né? A gente já ficou sabendo. Enfim, de qualquer pessoa que não seja médico sugere o uso. Aí a pessoa começa a fazer o uso, a quem que ele vai recorrer para falar que está, né, sei lá, se for uma mulher que está tomando anticoncepcional oral e engravidou. E aí? Não tem que fazer, né? Agora tem, né? Tem que criar, né? Tem que criar. Mas sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer, né? Então, tem muita interação, né? Pela questão desse mecanismo de ação das canetas. Então, qual medicamento? Todos têm passagem pelo estômago, vão ter que ser avaliados, acompanhados e checar a necessidade de ajuste de dose, né? Então, acho importante o paciente estar alerta e entender que, às vezes, essa questão a caneta me deu depressão. Tem a questão também dela tirar o prazer em comer e segurar a quantidade de comer. Às vezes o comer era o escape e a alegria do paciente. Fome emocional, né? E vai vir aquela tristeza por ele não conseguir fazer isso mais. Então, quer dizer, tem muita coisa envolvida. A gente precisa avaliar e tentar entender o que está acontecendo. Se é ajuste de dose, se é questão de comportamento e vínculo emocional com a comida. Tem muitas hipóteses aí. Comigo é o contrário. Eu falo, comi até ficar triste. Não seria o problema, Brunão. Então vamos agradecer a Cecília, né, que mandou essa pergunta super muito útil, boa. né? Muito boa mesmo. E que abriu esse leque aqui pra gente saber desse detalhe nada pequeno, né? Que um medicamento como um anticoncepcional ter o efeito cortado é algo muito... Estamos falando de uma coisa muito grave, é muito importante. É uma família que vai mudar, né? Sim. Que pelo lado bom, é uma criança que está chegando, mas se não tiver uma estrutura para recebê-la, é muito preocupante, né? Obrigado aí pela pergunta, viu, Cecília? Continua comentando, mandando seu like, que para nós faz muita diferença, faz o projeto continuar E aqui. vocês, às vezes, né, trazem novas sugestões aí pra gente, que às vezes a gente não tá pensando em abordar e que são importantes como essa, né? Cai como uma luva aqui, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos mais uma? Bora. Ó, essa foi... Não tem o nome da pessoa. Advocacia 173 é o @. Ela fala assim, ó. Gostei muito das explicações... sobre o... menopausa, o episódio da menopausa. Tá. Que também veio com a doutora Fabiana, né? Gostei muito das explicações da doutora Fabiana e da doutora Ana Laura. Sugiro um episódio que explique o tempo de uso dos hormônios, quando refazer exames e impacto no uso prolongado. Essa dúvida existe para todos os hormônios, inclusive a testosterona. Então, ela quis dizer não só no caso de tratamento de menopausa, eu acho, né? Para outros usos de hormônios também. Geralmente assim, ó, começamos o tratamento, a terapia hormonal. A partir de um mês de tratamento, eu já posso dar uma checada como estão esses níveis hormonais. E já ter o feedback da paciente. Percebeu melhora? Não? Quantos % de melhora? E checar exame para ver o quê? Se eu não estou excedendo dosagem, bem como, assim, se é possível aumentar caso precise. Que eu não vou aumentar por causa do valor que está ali, eu vou aumentar se ela falar que não está suficiente. E eu vou ver se eu posso aumentar, né? E aí eu preciso checar não só o próprio nível hormonal, os níveis hormonais, se ela estiver repondo testosterona e estradiol, por exemplo, mas eu tenho que checar
hemograma, eu tenho que checar perfil lipídico, eu preciso checar função hepática. Homem, dependendo da idade, ali mais 40, eu preciso checar PSA. Então, eu preciso saber se a rotina ginecológica está toda em dia, que a gente comentou aqui nesse episódio com a doutora Fabiana, né? E aí é feita uma primeira checagem a partir de um mês de tratamento, e a partir daí, se eu já acertei a dosagem, aí acompanhamento, às vezes até semestral, né? Depois anual, de rotina. Até quando usar? Isso ainda é muito discutido e polêmico. A gente fala muito da janela de oportunidade, que é a faixa de segurança da reposição hormonal, e é onde a mulher vai ter mais benefício do que risco. Então, mulheres com menos de 60 anos, com menos de 10 anos de menopausa, ou que estão no climatério ali com menos de 60 anos, né? E aí, até quando a gente vai usar? A gente acreditava que era até só 60 anos, agora a gente está vendo que é individual. Então, depende, mais uma vez, né, como Depende, tudo, vem aí. a gente está vendo que depende isso também, porque tem mulheres já em estudos e sendo acompanhadas com mais de 70 anos que precisam manter a reposição hormonal, porque ainda tem sintomas persistentes e não tem malefício nenhum, está em segurança, está bem e segue em reposição hormonal. Então, é muito individual, não tem um limite, mas tem que estar sempre checando, né, e pesando ali risco-benefício e vendo se ela vai ter benefício em seguir com essa reposição a partir de 60 anos ou não. Havendo benefícios e não tendo contraindicações, ela segue tomando. E qual que é a indicação? Sintoma persistente, né? Porque se ela acessa sintoma também ali, não tem porquê eu seguir com uma reposição hormonal. A reposição hormonal não é para manter o hormônio alto, é para entregar bem-estar para a mulher. E no caso da testo, Bruno? É um hormônio como qualquer outro. Aí a testo, principalmente para mulher, o que acontece? A indicação é falta de libido, né? A ausência do desejo sexual. Então, para que eu vou repor testo se a mulher parou de repor o estradiol, que é o que vai deixar o órgão pronto para o uso? Aí não tem sentido. Então parou, interrompeu o do estradiol. Para que vai deixar a mulher com vontade se tá doendo toda vez que vai ter relação? Ressecamento, entendeu? Então, assim, é Dor um conjunto, né? Dor na relação. Penetração. É. Então tem que ter, de novo, depende, né? Mas assim, como não tem, é um campo nebuloso aí, não tem nenhuma resposta certa, da minha resposta seria para sempre, porque desde que a pessoa não desenvolva nenhuma contraindicação, manda bala, porque Segue do momento tomando. que você tirar, você vai começar a se sentir mal. Então vale a pena você manter a medicação e pronto. Perfeito, mas assim, tem alguns casos que as mulheres têm sintomas transitórios. Então, elas vão ter sintomas importantes ali nos primeiros 5 anos. Então, por isso tem que ir checando de tempo em tempo. E aí, e vai também, lógico, da vontade dela, né? Que a doutora Fabiana fala muito bem, né? Primeira indicação, assim, é a paciente querer. Ela falou bem claro, se o paciente não quer, isso é uma contraindicação. Né? Porque a decisão é dela. Né? Cabe a gente explicar risco-benefício, o perfil de segurança para aquela paciente e a decisão final é dela. Mas tá sempre checando e se ela, de repente, quiser ver, será que eu vou ficar bem sem o hormônio? Ela né? pode fazer uma Eu avaliação. não quero seguir com essa reposição, eu quero tentar ficar sem. Pode ser feita essa avaliação também, porque é raro, mas acontece às vezes da mulher cessar totalmente sintoma e ela ficar bem e falar, não quero, continua. Não preciso mais. Tá, mas aí eu não vejo sentido de tirar um hormônio, por exemplo, se protege da osteoporose, por exemplo. Sim. Vai tirar pra quê? Só pra ter outro problema pra acompanhar? Então, mas aí que tá, mas às vezes a mulher quer. Não, se ela quer tirar, tudo certo. Isso, se ela quer arrumar um entendeu? problema pra cabeça dela, não quer mais ter relação, ok, mas... Isso. Aí tem mulher que fala, não quero, não preciso, não tô com Não tem segurança mais de um continuar. parceiro. E é isso, entendeu? Cada caso um caso, né? A gente tem que deixar muito claro, né, com a paciente ali, ou até com o casal, se for em casal, tem muita gente que vai com o casal, né? Que os dois estão tentando entender aquela fase ali. E tem
tem que ser um consenso, sendo que a decisão final é da mulher, né? Então, por mais que tenha benefício, por mais que ela tenha indicação, por mais que ela fale, não quero, e ó, não quero mais, tá bom. Vamos fazer um plano agora para seguir Vamos isso aí, ver, né? vamos ver Ver o que a gente tem de consegue alternativa. fazer e fazer o melhor. E aí, gente, tem que treinar. Né? Já deveria estar treinando. Chegou nessa fase aí, né? Deveria estar treinando. Como ter bem-estar sem reposição hormonal na menopausa? Treina. Não tem como. Treina e treina direito, né? Não pode ser fofo. É. Muito bom, galera do escritório de advocacia. Obrigado pela pergunta. Continuem também, né? Eu vejo que também eles comentam vários episódios, curtem, compartilham. Obrigado aí pela moral. É através de vocês que a gente vai recebendo aqui o incentivo para continuar com o quadro, para continuar trazendo assuntos diferentes. Então, todos os comentários, todas as perguntas são muito bem-vindas, né? E vão ter outros episódios aí que a gente vai responder mais perguntas. Não deixem de comentar, porque para nós faz toda a diferença. Sobre essas perguntas ou alguma outra pergunta, vocês têm algo além disso para acrescentar? Acho que não. Sabe uma coisa que passou pela minha cabeça enquanto você estava falando dos estudos? Eu lembrei de uma conversa de café, assim, que surgiu na família, que até foi a Cris, a minha esposa, que comentou que viu um post da Cláudia Raia, a atriz, né? Cláudia Raia, falando sobre a necessidade da população, de forma geral, levantar a bandeira aí que os estudos sobre hormônios precisam aumentar a quantidade, aumentar o incentivo, né? Eu não sei exatamente qual o contexto, mas ela, segundo, né, essa matéria, segundo esse teste, né, que acontece? E isso é, entre aspas, aí um quebra-pau de briga de gente grande ali, de sociedades e de consensos, de tudo mais. De ego. De ego, de lucro, enfim, né? Envolve muita coisa. Mas o que tem acontecido? Cada vez mais estudos, perfis hormonais, mostrando os benefícios, né? Para quem, quanto, quando, até quando, contraindicação relativa, absoluta. E qual que é a maior tabu ainda? Provar, ainda não provou com estudos robustos, que a testosterona na mulher tem mais do que o benefício da libido baixa, né? De melhorar a libido. E aí, a indicação formal ainda é somente para libido, depois que a gente descartou outras causas, depois que a gente começou a terapia hormonal convencional e não foi suficiente para libido, entendeu? E aí, tem sociedades, tem vários especialistas discutindo com o FDA, que é o órgão aí, né, regulatório, que já está provado que vai além disso, só que eles falam que não é o suficiente. Né? Então, ainda fica esse tabu. Não é que não tem estudos. Tem, mas não ainda... Eles não consideram relevantes, dados relevantes para poder afirmar que, de fato, traz mais benefícios para isso, para aquilo. E uma coisa que ficou bem polêmico nesse post, nesse comentário, né? Enfim, que talvez não, com certeza teve uma intenção boa. Mas no meio do comentário lá, ela disse que não tinha estudos com mulheres, que os estudos que tinham eram com homens. Não procede, né? Porque como é que vai indicar um produto para mulher se não tem nenhum estudo na mulher? Tem uma pesquisadora que é referência mundial em testosterona e reposição hormonal, incluindo testosterona em mulheres, que é a doutora Susan Davis, e ela está sempre presente na rede social, e ela ainda afirma categoricamente ali que não tem dados suficientes para a gente indicar além do transtorno sexual hipoativo, que é essa baixa libido, né? Mas aí vem as frentes, ginecologia, né? Vem até a medicina esportiva, a geriatria, enfim, as frentes falando assim, mas eu tenho dados de laboratório de anos de prática, né, de acompanhamento de pacientes, off-label, eu uso para isso no paciente, mas o paciente me retorna com outros benefícios, enfim. Então, só que eles falam assim que não é nada que tenha o peso necessário para poder estender o uso para outras questões, entendeu? Pronto, explicadíssimo. Então, assim, estamos caminhando. Estamos caminhando, um passinho de cada vez, não pode parar, né? Muito bom, então agradecer mais uma vez a todos aí que mandaram as suas perguntas, comentaram nos episódios do YouTube.
Pra quem ainda não foi inscrito, galera, aí não tem testosterona que dê conta, não tem reposição hormonal que dê jeito, né? Tem que inscrever no canal para poder melhorar tudo aí, todos os níveis possíveis aí de hormonais e tudo mais, né? Claro que isso é uma brincadeira, a gente sempre faz essa brincadeira para lembrar você de se inscrever no canal. Com a sua inscrição, você ajuda o canal a chegar até outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo assim como você. E ajudar a gente aqui também, né? A incentivar a gente a continuar aqui com esse projeto tão bacana. Se você ouve a gente ou assiste também pelo Spotify, deixa o seu comentário, like, enfim, né? Segue a gente aí também, se você ainda não segue a gente no Spotify, que se ajuda também, da mesma forma, a levar essa mensagem para mais pessoas. Sendo você uma das pessoas que mandou a dúvida ou alguém que se beneficiou com a resposta da dúvida, lembra de encaminhar esse episódio também para outras pessoas que podem gostar, que vai chegar aí para, às vezes, lembrar a pessoa de marcar uma consulta com o gineco, lembrar a pessoa, né, que está usando as canetas emagrecedoras, que precisa ajustar a dose de todos os medicamentos e cuidar bem da saúde. Fechou? A gente se vê lá no próximo episódio? Com certeza. Combinado? Demorou. Até o próximo, então, Até. galera.